Existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas têm coragem de encarar. Certos presentes, por mais inocentes que pareçam, carregam energias capazes de bloquear a prosperidade de quem os oferece. Não é superstição, não é exagero, não é lenda urbana. É um princípio espiritual antigo, preservado dentro da sabedoria judaica, que sempre alertou sobre o impacto oculto das trocas. Presentear é um ato poderoso demais para ser feito de forma automática. Quando damos algo a alguém, não entregamos apenas um objeto, entregamos intenção, energia, símbolo. E, dependendo do que colocamos nas mãos de outra pessoa, também entregamos parte do nosso próprio caminho financeiro. A primeira vez que eu ouvi isso, senti um arrepio estranho, como se algo dentro de mim reconhecesse a verdade antes mesmo de compreendê-la racionalmente. Porque, no fundo, sempre intuímos que certos gestos carregam consequências invisíveis. A sabedoria judaica explica que a abundância é um fluxo chamado shefa, e esse fluxo se movimenta conforme o que emitimos. Dar certas coisas pode abrir portas extraordinárias, dar outras pode fechar caminhos que levariam anos para se reabrir. E é justamente essa urgência que me faz te dizer o que vou dizer agora. Existem 7 presentes que uma pessoa nunca deve oferecer se deseja manter seu dinheiro em movimento. 7 objetos aparentemente normais, comuns, aceitos socialmente, mas espiritualmente perigosos. Cada um deles representa um tipo de interrupção energética que enfraquece o campo da prosperidade. E enquanto ninguém nos ensina isso, continuamos repetindo gestos que drenam nossa força financeira sem perceber. Antes de entrar no primeiro grande princípio dessa jornada, quero te pedir algo que não é apenas simbólico, é essencial. Escreva nos comentários a frase: "Eu libero a riqueza para o lado certo". Diga isso não como um mantra vazio, mas como uma declaração pública. Na tradição judaica, aquilo que declaramos diante de outras pessoas se torna pacto, compromisso, semente. Ao escrever essa frase, você sinaliza que está disposto a direcionar sua prosperidade com consciência, a romper antigos padrões de troca e a receber somente aquilo que fortalece seu caminho. É um gesto simples, mas espiritualmente profundo. Agora que você fez isso, permita que essa frase reverbere dentro de você enquanto caminhamos juntos. Porque, para entender por que certos presentes drenam riqueza, precisamos primeiro compreender o verdadeiro significado de presentear. Muitos acreditam que dar é apenas um ato de gentileza, mas espiritualmente, dar é um ato de criação. Criamos laços, movimentamos energia, abrimos portas, fechamos ciclos. Tudo isso acontece silenciosamente, no plano invisível, enquanto apenas parece que estamos entregando algo simples. E é justamente nesse movimento sutil que se escondem os perigos. Presentes carregam símbolos, e símbolos moldam destinos. O que oferecemos se torna parte do nosso fluxo. A pergunta, então, não é apenas o que devo dar, mas o que esse presente representa espiritualmente. Essa é a chave que começamos a girar agora, enquanto atravessamos a porta para o entendimento profundo da troca na visão judaica. Quando avançamos um passo dentro da sabedoria judaica, descobrimos que presentear não é um gesto simples, mas uma troca espiritual extremamente precisa. Existe um princípio chamado Midah Keneged Midah, que significa medida por medida. Em outras palavras, aquilo que oferecemos ao mundo retorna para nós na mesma vibração. Por isso, cada presente é uma construção invisível, um envio de energia que cria movimento ou estagnação. Presentear é abrir uma porta, mas só permanece aberta se o que atravessa por ela estiver alinhado com bênção. Caso contrário, essa mesma porta pode se fechar com força. Um presente nunca é apenas um objeto, ele é uma mensagem. Ele carrega a intenção de quem oferece e a simbologia do que é entregue. No judaísmo, acredita-se que cada objeto possui uma assinatura energética. Essa assinatura pode ampliar a prosperidade de quem presenteia ou drená-la. É por isso que tradições antigas observavam com cuidado o que se entregava e para quem se entregava. Um gesto aparentemente gentil pode, no plano espiritual, criar acordos que perduram por anos. E a maioria desses acordos nasce sem que a pessoa perceba.
Lembro de uma história contada por meu avô sobre um velho rabino que era procurado por comerciantes desesperados, todos reclamando de perdas repentinas, dívidas inesperadas, negócios que pareciam definhar do nada. Ele costumava fazer sempre a mesma pergunta: o que você deu nos últimos dias? A primeira vez que ouvi isso achei estranho. Como assim a prosperidade desaparece por causa de um presente? Mas com o tempo percebi que para nossos ancestrais esse era um ponto central. Eles sabiam que certas trocas rompem o equilíbrio, desalinhando o fluxo de Shefa e interrompendo a abundância que estava prestes a chegar. E é exatamente esse fluxo que precisamos compreender agora. A abundância se move como água. Ela segue direção, procura caminhos, preenche recipientes. Mas ela também recua quando encontra simbologias que representam perda, corte, ruptura, desperdício ou encerramento de ciclos. Presentes que carregam essas mensagens não apenas afetam quem recebe, mas principalmente quem entrega. A energia não sabe distinguir intenção superficial de intenção profunda. Ela responde ao símbolo. Se o símbolo é de escassez, escassez é o que retorna. Se o símbolo é de perda, perda é o que se manifesta. É por isso que, antes de revelar os 7 presentes que você nunca deve oferecer, é essencial entender algo ainda mais profundo. Cada um deles representa um tipo de energia que, quando entregue a outra pessoa, se volta contra o próprio doador. A troca espiritual é sempre circular, nada vai em linha reta. E quando damos algo que simboliza bloqueio, nós mesmos nos colocamos na posição de bloqueadores do nosso destino. E enquanto essa compreensão se aprofunda, surge o suspense inevitável. Existem 7 presentes que a tradição sempre alertou para jamais entregar. 7 objetos que drenam prosperidade sem alarde. E o segundo deles é o mais perigoso, justamente por parecer o mais inofensivo. É a partir daqui que começamos a desvendar o primeiro desses presentes proibidos. O primeiro presente que jamais deve ser oferecido se você deseja manter sua prosperidade viva é qualquer objeto que represente quebra. Pode ser algo trincado, lascado, incompleto, remendado ou até um item cujo funcionamento já está comprometido. A sabedoria judaica é extremamente clara quanto a isso. Aquilo que você entrega ao outro se torna um reflexo direto do que você declara ao universo sobre a sua própria vida. É entregar quebra, é declarar ruptura, é oferecer fragmentação, é transmitir a mensagem energética de que sua própria abundância está se partindo. E, como a lei espiritual sempre devolve o que emitimos, essa ruptura volta para o doador em forma de ciclos financeiros instáveis. Muitas pessoas acham inofensivo presentear um objeto que tem um arranhão discreto, um copo com uma pequena lasca, uma peça que foi consertada, mas está funcionando. Porém, dentro da visão judaica, esse tipo de presente carrega um simbolismo profundo. Ele comunica ao mundo que você aceita o mínimo, que tolera o imperfeito, que normaliza aquilo que já deveria ter sido encerrado. E o universo responde àquilo que aceitamos. Se oferecemos algo quebrado, estamos dizendo que estamos confortáveis em lidar com coisas que não estão completas. Isso afeta mais do que relações. Afeta o fluxo do dinheiro, porque o dinheiro é movimento e integridade. Ele não permanece onde a mensagem espiritual é de fragmentação. Lembro da história de um comerciante que meu pai conheceu. Ele era generoso, sempre presenteava clientes e amigos, mas tinha o hábito de oferecer objetos que sobravam da loja. Itens com pequenos defeitos, peças que vinham danificadas nas entregas, produtos que ele não podia vender. Ele os dava com boa intenção, acreditando que era melhor do que jogar fora. O que ele não sabia é que, espiritualmente, estava distribuindo fragmentação. Em questão de semanas, seu movimento caiu drasticamente. Ele culpava a economia, as circunstâncias, o azar, até que um rabino observou esse padrão e disse algo que nunca esqueci. Você está oferecendo ao mundo a energia da perda, e a perda está apenas voltando para você. Quando esse comerciante parou imediatamente de dar objetos quebrados e em vez disso começou a doar apenas itens íntegros, algo curioso aconteceu. Seus clientes voltaram, sua renda estabilizou e ele mesmo dizia sentir um alívio espiritual, como se tivesse parado de carregar um peso que não sabia que carregava.
A quebra física, na verdade, espelhava uma quebra energética, e enquanto ele continuava oferecendo fragmentos, sua vida financeira também se fragmentava. É por isso que o judaísmo é tão rigoroso nesse ponto. Não se trata do valor material, mas do valor simbólico. Presentear algo quebrado é declarar ao universo que a integridade não importa. E quando a integridade deixa de importar, o dinheiro flui para longe, porque a prosperidade só se instala onde há completude. E enquanto entendemos por que a quebra é tão perigosa, começamos a abrir espaço para algo ainda mais sutil. Um tipo de presente que parece elegante, útil, respeitoso, mas que espiritualmente encurta caminhos, reduz ciclos e acelera fins. É o segundo presente proibido, e talvez o mais traiçoeiro de todos. O segundo presente que jamais deve ser oferecido se você deseja preservar seu caminho financeiro é o relógio. Sim, ele parece sofisticado, elegante, carinhoso. Mas dentro da sabedoria judaica, presentear um relógio é um gesto carregado de simbolismo perigoso. O relógio não representa apenas tempo, ele representa o fim dele. Ele marca ciclos que se encerram, fases que se esgotam, períodos que chegam ao limite. E quando você oferece esse símbolo para alguém, sem perceber, declara ao universo que está entregando parte do seu próprio tempo, da sua própria vitalidade e, mais profundamente, da sua própria prosperidade. Os antigos mestres sempre diziam que a abundância precisa de tempo para crescer. O dinheiro precisa de tempo para frutificar. A vida financeira precisa de tempo para se expandir. Mas quando damos um relógio, estamos simbolicamente encurtando esse tempo. Estamos enviando uma mensagem energética de urgência, de aceleração, de desgaste. É como se disséssemos, eu abro mão do tempo necessário para prosperar. E o universo, que sempre apela por coerência, responde a essa declaração com circunstâncias que realmente apertam, aceleram ou até interrompem o fluxo da prosperidade. Uma vez, ouvi a história de uma mulher que presenteou o marido com um relógio muito caro no aniversário. Era uma forma de demonstrar amor, reconhecimento, honra. Mas, nos meses seguintes, ele perdeu o emprego, viu um projeto ser cancelado e teve uma sequência de imprevistos financeiros. Eles não conectaram os pontos imediatamente, até que, num encontro espiritual, um rabino perguntou: "Vocês deram ou receberam algum símbolo de tempo recentemente?" Quando eles mencionaram o relógio, ele explicou que, espiritualmente, esse presente acelera encerramentos. Não cria crise, mas abre portas para ciclos que chegam ao fim antes da hora. A mulher contou que sentiu um arrepio, como se aquilo explicasse algo que ela havia percebido, mesmo sem saber explicar. E é isso que torna esse presente tão perigoso. Sua aparência de honra esconde seu simbolismo de término. Presentear um relógio pode sim ser interpretado como carinho humano, mas simbolicamente diz ao cosmos que o ciclo do doador também está pronto para ser acelerado ou fechado. E prosperidade não floresce em terreno onde os ciclos são interrompidos sem que haja maturidade energética para isso. Outro aspecto importante é que o relógio simboliza cobrança. Ele lembra prazos, pressões, limites. E quando você oferece esse tipo de energia, você mesmo passa a sentir mais cobrança, mais pressão, mais limitações. Até suas decisões financeiras começam a ser tomadas com pressa, medo ou exaustão, que são inimigos diretos da riqueza. É por isso que muitos rabinos dizem que, se alguém insistir em presentear um relógio, a pessoa que recebe deve entregar uma moeda em troca. Isso compra o tempo, anulando o símbolo de perda. Mas, se você está do lado de quem deseja prosperar, a regra é simples: não dê. Preserve seu tempo, preserve seu fluxo, preserve seu crescimento. E, compreendendo esse segundo presente proibido, avançamos para outro ainda mais simbólico, um que corta laços, corta energia e corta prosperidade. É o terceiro presente que nunca deve ser oferecido, e sua consequência espiritual é ainda mais direta. O terceiro presente que jamais deve ser oferecido, se você deseja manter sua riqueza circulando, é qualquer objeto que corte. Facas, tesouras, estiletes, navalhas ou qualquer item cuja função seja separar, dividir ou romper. Dentro da sabedoria judaica, esses objetos carregam uma simbologia extremamente forte. Eles representam corte de energia, corte de vínculos, corte de caminhos. E quando você entrega algo assim a alguém, sem perceber, está entregando também uma mensagem espiritual que pode voltar contra você.
a mensagem de ruptura. Os antigos rabinos sempre ensinaram que a prosperidade caminha por fios invisíveis, conexões sutis que se estabelecem entre pessoas, oportunidades e circunstâncias. Tudo o que corta simbolicamente enfraquece esses fios. Quando alguém oferece uma faca, mesmo que seja algo belo, artesanal, útil ou sofisticado, está espiritualmente declarando: corto algo do meu caminho para entregar ao outro. O universo, que responde ao que emitimos, interpreta isso como autorização para cortar também aquilo que estava ligado à prosperidade do próprio doador. Existe um ditado muito conhecido nas comunidades judaicas: quem presenteia lâmina abre uma porta para o corte entrar. E por isso, desde tempos antigos, criou-se a tradição de que, caso alguém insista em receber uma faca como presente, deve entregar em troca uma moeda simbólica, anulando a sensação de corte gratuito. Porque presentear corte é tão perigoso que precisa ser transformado em troca para neutralizar o efeito. Mas se você está do lado de quem busca a riqueza, o melhor é nunca oferecer. Corte devolve corte e nenhum futuro financeiro sobrevive a rupturas desnecessárias. Lembro de uma história contada por uma professora que estudava tradições familiares. Ela falava sobre um jovem casal que, ao se casar, recebeu de um amigo muito próximo um conjunto de facas lindíssimas. No início, acharam o presente elegante, útil, até moderno. Mas pouco tempo depois, começaram a discutir todos os dias. Pequenos conflitos se tornaram enormes e até a vida financeira, que antes caminhava bem, começou a se desfazer. Eles não viam ligação entre uma coisa e outra, até que, numa conversa com um rabino, ouviram o seguinte: quem corta com amor, corta sem perceber, mas o universo entende o corte do mesmo jeito. Ao ouvirem isso, doaram imediatamente o conjunto de facas, não como rejeição, mas como encerramento da energia. E, curiosamente, as discussões diminuíram, a relação se acalmou, as dívidas começaram a ser resolvidas e o fluxo financeiro voltou a se estabilizar. Presentear corte é abrir brechas, é enfraquecer pontes, é romper fluxos que não deveriam ser tocados. Por isso, mesmo que pareça um presente bonito ou sofisticado, ele carrega uma vibração de separação. Prosperidade exige conexão, exige laços fortalecidos, exige continuidade. Nada disso combina com lâminas. E é justamente por entender esse risco que entramos agora em outro presente proibido, um que não corta, mas esvazia, não separa, mas representa a total ausência da abundância. É o presente que muitos dão achando que estão oferecendo elegância, mas espiritualmente entregam escassez. O quarto presente que jamais deve ser oferecido se você deseja que o dinheiro continue encontrando caminhos para chegar até você é a carteira vazia, ou qualquer objeto que simbolize um recipiente sem vida. Pode ser bolsa, porta-moedas, estojo financeiro, organizador de documentos, qualquer coisa destinada a guardar recursos. Presentear um recipiente vazio é espiritualmente oferecer escassez, é entregar ausência, é transmitir a mensagem energética de que o fluxo está interrompido. E segundo a sabedoria judaica, tudo aquilo que você entrega se torna uma declaração sobre o seu próprio destino. Quem oferece vazio, recebe vazio. Quem entrega ausência, afasta a presença. No judaísmo, recipientes têm significado profundo. Um cli, um vaso, representa a capacidade de receber. Quando você presenteia alguém com uma carteira vazia, está dizendo, ainda que sem perceber, que não existe nada a ser recebido, que aquele espaço não está preparado para a abundância. É como entregar um eco espiritual de falta. E como sempre, o universo devolve na mesma medida daquilo que emitimos. Por isso, esse gesto aparentemente inocente pode desencadear períodos de instabilidade financeira, perda de oportunidades e até sensação de dinheiro que evapora. Lembro de um caso que marcou profundamente a comunidade onde cresci. Uma mulher presenteou a sobrinha com uma bolsa muito bonita, elegante, mas completamente vazia. Naquela semana, a própria mulher começou a notar pequenos sinais de perda. Clientes atrasando pagamentos, contas inesperadas surgindo, projetos sendo cancelados. Ela não relacionou nada ao presente até que, ao conversar com um rabino, ouviu a explicação. Você entregou ausência. Agora o universo devolveu na mesma língua.
Ele a orientou a colocar dali em diante sempre um símbolo de abundância dentro de qualquer recipiente dado como presente, mesmo que fosse apenas uma moeda, uma nota simbólica, um papel com uma frase de bênção. Esse gesto simples funciona como um sopro de vida, um lembrete espiritual de que aquele recipiente nasce cheio, nasce próspero, nasce com movimento. Porque, energeticamente, recipientes vazios não atraem dinheiro, afastam. É como tentar plantar sementes em terras sem nutrientes, nada floresce. Por isso, muitos judeus têm o hábito de nunca dar carteira sem colocar dentro uma moeda, nem bolsa sem incluir ao menos um símbolo ativo. É uma forma de declarar que esse presente carregue vida, não ausência. E tudo isso nos leva a uma reflexão importante. Prosperidade não é apenas quantidade, é simbologia. O universo responde aos detalhes. Se você oferece vazio, declara interrupção. Se oferece vida, declara fluxo. E agora que entendemos como o vazio pode bloquear riqueza, avançamos para outro presente proibido, um dos mais traiçoeiros, porque envolve algo que todos têm em casa, algo aparentemente belo, decorativo, elegante, mas que pode duplicar exatamente aquilo que você menos deseja para sua vida financeira. O quinto presente que jamais deve ser oferecido se você deseja preservar seu caminho financeiro é o espelho. Pouca gente imagina, mas o espelho é um dos objetos mais espiritualmente potentes que existem, porque ele não apenas reflete, ele duplica. Na tradição judaica, tudo o que se duplica sem intenção consciente pode gerar desequilíbrio. Quando você entrega um espelho a alguém, você não presenteia apenas um objeto decorativo. Você entrega um portal simbólico que devolve tudo o que encontra. E o problema é que essa duplicação nunca acontece somente na vida de quem recebe. Ela também retorna, por via energética, a quem ofereceu. O espelho é um amplificador, e amplificadores exigem responsabilidade. Ele pode duplicar luz, sim, mas também pode duplicar sombra, desgaste, limitações e pesos emocionais. Quando você dá um espelho a alguém, está dizendo ao universo que tudo aquilo que está sendo refletido pode voltar 2 vezes. E, se há instabilidade na sua vida financeira, mesmo que pequena, esse gesto pode intensificá-la. Os antigos rabinos alertavam: não ofereça aquilo que devolve mais do que recebe, pois o retorno será maior do que você imagina. A duplicação indevida pode gerar desde aumento de despesas inesperadas até repetição de ciclos que você acreditava já ter encerrado. Lembro da história contada por uma amiga que vivia reclamando de azar financeiro. Ela trabalhava muito, economizava, fazia planos, mas sempre acontecia algo que a puxava de volta para trás. Um dia, enquanto conversávamos, ela mencionou que costumava presentear espelhos em quase todas as datas especiais porque achava um presente sofisticado, útil e neutro. Quando eu expliquei a ela o simbolismo espiritual por trás desse gesto, ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se algo encaixasse dentro dela. Ela mesma confessou que justamente após esses presentes sempre aconteciam gastos inesperados. Como se o fluxo que ela tentava construir duplicasse os desafios antes de duplicar as vitórias. O mais fascinante é que o espelho não é negativo por si só. Ele é apenas um veículo. Mas, como todo veículo espiritual, responde a quem o entrega. E se a vida da pessoa não está perfeitamente alinhada, o espelho funciona como um multiplicador das áreas desajustadas. Prosperidade exige foco, clareza e direção. Espelhos multiplicam tudo, inclusive o que ainda não está pronto para crescer. Além disso, presentear espelhos pode carregar outro simbolismo sutil, o de devolver ao outro aquilo que você não quer ver em si mesmo. E quando essa mensagem chega ao universo, ela retorna em forma de repetições kármicas, padrões financeiros reincidentes, sensações de já vi isso antes, porque de fato você viu. Você enviou o reflexo. Ele voltou. Por tudo isso, a sabedoria judaica trata espelhos como objetos que devem ser manejados com extremo cuidado. Presentear um é abrir uma porta de duplicação que você talvez não esteja preparado para atravessar.
À medida que compreendemos esse risco, avançamos agora para um presente proibido que, embora pareça delicado e cheio de vida, pode carregar em si a energia da morte, da instabilidade e da prosperidade frágil. É o sexto presente, e sua sutileza o torna ainda mais perigoso. O sexto presente que jamais deve ser oferecido se você deseja proteger sua prosperidade é a planta murcha, seca ou difícil de cuidar. Pode parecer absurdo à primeira vista, afinal, plantas são símbolos de vida, mas é justamente por carregarem vida que se tornam espiritualmente delicadas. No judaísmo, tudo o que vive representa movimento, crescimento, continuidade. Então, quando você entrega uma planta que está morrendo ou que exige cuidados que a pessoa não pode oferecer, está simbolicamente entregando fragilidade, está oferecendo instabilidade, está transmitindo uma energia que diz: a prosperidade pode até existir, mas não dura. Esse gesto, mesmo involuntário, abre caminho para ciclos financeiros frágeis, que começam bem, mas murcham antes de florescer. Os mestres da tradição sempre ensinaram que a prosperidade precisa ser nutrida como uma árvore, com estabilidade, constância, terra fértil e luz. Uma planta que não está saudável carrega, energeticamente, o oposto disso. Ao presenteá-la, você envia ao universo a mensagem de que aceita o que está enfraquecendo, de que tolera aquilo que não floresce, de que aceita o mínimo de vida possível. E o fluxo de abundância, ao receber essa mensagem, passa a se comportar da mesma forma. Ele chega, mas não cria raízes. Ele aparece, mas não se sustenta. Ele cresce, mas desaba ao menor desafio. Lembro de um caso que me marcou profundamente. Uma vizinha muito querida, sempre generosa, presenteou a filha com uma planta ornamental linda, mas já visivelmente frágil. As folhas estavam amareladas, o caule flácido e a terra parecia cansada. No início, ambas acharam o presente delicado, mas os meses seguintes foram estranhamente carregados. A filha enfrentou perdas financeiras inesperadas, seu relacionamento passou por instabilidades e até sua saúde emocional oscilou. Quando buscaram orientação espiritual, ouviram algo que nunca mais esqueci. A energia da planta entrou na casa antes de ser curada. O rabino explicou que, ao presentear algo vivo, você também presenteia o estado daquela vida. Uma planta forte transmite força, uma planta frágil transmite fragilidade. Uma planta que exige cuidados excessivos transmite a sensação de esforço maior do que a recompensa, exatamente o que muitas pessoas vivem em suas finanças. Trabalham, trabalham, trabalham e nada floresce como deveria. A planta não causou tudo aquilo, mas se tornou o espelho energético do que já estava desajustado. E o presente apenas amplificou. Outro detalhe importante é que plantas representam responsabilidade espiritual. Presentear algo que não está pronto para prosperar na mão de outra pessoa é entregar uma promessa que não se cumpre. E, energeticamente, isso retorna como projetos que não vingam, negócios que travam, oportunidades que morrem antes de amadurecer. É por isso que a tradição judaica é tão cuidadosa com esse tipo de presente. Vida deve ser oferecida somente quando está forte o suficiente para inspirar mais vida. Caso contrário, ela carrega consigo o peso do quase, do talvez, do não foi dessa vez. E enquanto entendemos a delicadeza desse presente, caminhamos para o sétimo, o mais profundo, o mais invisível e talvez o mais perigoso de todos. Porque ele não corta, não quebra, não duplica e não murcha. Ele pesa, ele carrega histórias, ele transmite aquilo que ninguém ousa dizer em voz alta. É o presente que pode transferir fardos inteiros de uma alma para outra. O sétimo presente que jamais deve ser oferecido se você deseja proteger seu dinheiro e sua energia é qualquer objeto que carregue uma história emocional densa. Pode ser algo herdado, algo que pertenceu a alguém que sofreu profundamente, algo associado a um relacionamento rompido, um luto silencioso, uma decepção guardada. O judaísmo ensina que objetos não são neutros, eles carregam reshimote, registros espirituais. Esses registros permanecem na matéria como pequenas impressões da alma que esteve ligada a ela. E quando você entrega esse tipo de objeto a alguém, você não entrega apenas o item, você transfere a carga.
Presentear algo com história pesada é, energeticamente, como entregar um fardo embrulhado em papel bonito. Quem recebe não sabe o peso, mas sente. E quem oferece, mesmo sem perceber, cria uma troca perigosa. Ao liberar esse objeto, libera também a energia estagnada nele, permitindo que parte dela volte ao próprio caminho. É por isso que tantos sábios alertam para nunca oferecer objetos que sabem demais. Eles testemunharam dores, perdas, traumas e continuam vibrando essa memória. A pessoa que os recebe passa a carregar, mesmo que sutilmente, uma energia que não é sua. Lembro de uma história profundamente simbólica. Um homem herdou de um tio falecido um relógio antigo, não apenas um relógio, mas o objeto que o acompanhou em um período de falência, depressão e afastamento familiar. Sem saber de nada disso, o homem decidiu presentear o relógio a um amigo como gesto de afeto. O que aconteceu depois foi impressionante. O amigo começou a enfrentar problemas financeiros que não condiziam com sua realidade. Sua vida, antes estável, tornou-se pesada, arrastada. Somente quando conversaram com um rabino compreenderam que aquele objeto carregava marcas emocionais profundas. O relógio havia testemunhado tristeza demais para ser passado adiante como presente. Esse tipo de presente não apenas afeta quem recebe, mas também quem entrega. A troca espiritual não desaparece, ela cria um ciclo. Ao liberar energia pesada de forma inconsciente, o doador abre um campo que pode se expressar como perdas, encerramentos, repetições indesejadas ou atrasos. É como tentar resolver um problema empurrando sua sombra para outra pessoa. A sombra volta, sempre volta, porque não foi transformada, apenas deslocada. E existe ainda outra camada. Presentes de despedida emocionais são, no judaísmo, considerados convites para que a energia da perda se manifeste. Quando você entrega algo que representa o fim de uma fase dolorosa, sem antes purificar esse objeto ou transformá-lo, envia ao universo a mensagem de que sua vida está num ciclo de encerramentos, não de aberturas. E prosperidade nunca nasce no terreno do término, nasce no terreno do renascimento. É por isso que esse sétimo presente é o mais perigoso de todos, porque ele não revela seu peso, ele sussurra. Ele se esconde na beleza da memória, mas conduz a alma a carregar o que não precisa carregar. E quando entendemos essa responsabilidade, chegamos ao momento final desta jornada, o encerramento que sela tudo com consciência, bênção e direção. Ao chegar até aqui, fica impossível ignorar a grande verdade que percorre cada ensinamento desta jornada. Prosperidade não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre preservar o fluxo que permite que ele continue chegando. Cada presente que oferecemos se transforma numa declaração espiritual, numa semente que plantamos sem perceber e cujos frutos retornam inevitavelmente para o nosso próprio caminho. Entender isso é assumir uma nova postura diante da vida, a de alguém que não age no automático, que não repete gestos herdados sem consciência, que não entrega ao universo símbolos que contradizem o futuro que deseja construir. E quando percebemos tudo isso, fica clara a importância de escolher conscientemente o que damos. Presentes não são objetos, são códigos, são mensagens, são pactos silenciosos. E a sabedoria judaica, ao longo de séculos, compilou esses ensinamentos não para limitar a generosidade das pessoas, mas para protegê-las. Porque dar é um ato sagrado, é uma transferência de energia, é um portal que se abre entre dois destinos. E se abrirmos esse portal com símbolos de ruptura, de escassez, de fim, de fragilidade ou de peso emocional, acabamos chamando essas mesmas forças para dentro da nossa vida financeira. Por isso, a partir de agora, a pergunta não é mais o que posso dar, mas o que este objeto representa. Essa mudança de consciência abre espaço para uma nova forma de prosperar, uma forma que nasce não apenas do trabalho e do esforço, mas do alinhamento, do cuidado, da intenção pura. Prosperidade é sensível. Ela responde ao que você faz, mas responde ainda mais ao que você simboliza. E cada um dos presentes proibidos que vimos aqui representa um símbolo que desvia o fluxo para longe. Então, para selar tudo o que aprendemos, existe uma frase que quero que você carregue com você daqui para frente.
Graças a Deus, eu entrego apenas o que gera vida e recebo apenas o que expande meu caminho. Essa frase alinha sua mente, suas ações e sua energia. Ela comunica ao universo que você está consciente do poder das trocas, que não entrega mais nada que o prejudique e que está pronto para receber somente o que fortalece sua jornada. Ela é uma âncora espiritual, uma declaração que impede que você volte a agir no automático. E agora, como é tradição no encerramento de qualquer ensinamento profundo, deixo sobre você uma bênção antiga, uma das mais poderosas que nossos ancestrais recitavam para abrir caminhos e proteger a prosperidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que essa paz seja o solo fértil onde sua riqueza floresce, cresce e permanece. Por fim, lembre-se de algo essencial. Prosperidade verdadeira não é apenas individual. Ela se multiplica quando compartilhada. Por isso, envie este vídeo para 3 pessoas que precisam receber esse conhecimento. Que sua generosidade abra caminhos para elas e que, conforme a lei espiritual, esses caminhos retornem ainda mais amplos para você. Que essa paz seja o solo fértil onde sua riqueza floresça, cresce e permanece.